Lembrando o que nós estamos falando aqui nessas 12 semanas, que agora só falta mais 3. Essa, que é a ordem número 10 da prosperidade, que é o desfrute. Depois nós vamos ter mais 2 semanas e em final de janeiro, então, a gente termina essa série de 12 ordens da prosperidade. Essa série, ela trata, então, é incrível como trata de uma forma bem ampla a vida, porque eu já trouxe para vocês as 9 áreas da vida, que vai desde saúde física até espiritualidade, passando por resultado financeiro no meio. Essas 9 árvores da vida precisam ser cuidadas, a gente precisa estar cuidando delas frequentemente. E para a gente cuidar delas, tem algumas regrinhas bíblicas que são fundamentais que a gente esteja muito atento para regar cada área da vida. E esse adubo, então, são as 12 ordens da prosperidade. Nós já falamos de responsabilize-se, organize-se, seja grato, seja humilde, honre, perdoe, sirva, seja disciplinado, semeie e hoje, então, desfrute. Observa que esse desfrute, ele está conectado com o semeie, porque nas 9 áreas da vida, tu precisa estar semeando boas sementes hoje, para que tu possa colher, depois que essa semente prosperar, usando as 12 leis da prosperidade, tu possa desfrutar de bons frutos em cada uma das 9 áreas da vida. Viver de forma abundante, viver de forma próspera, viver de forma com qualidade de vida em altos níveis, depende desse semear e desse prosperar para então desfrutar. Eu sempre falo que a vida é uma complexidade muito grande. E essa complexidade eu cito que é tudo batendo, né, dentro de uma betorneira, porque a gente tem que ter consciência de que precisamos seguir determinadas regras para sermos mais felizes, mais qualidade de vida, mas ao mesmo tempo nós temos tudo o que acontece no nosso dia a dia, o que acontece na nossa família, no nosso cônjuge, pais, filhos, e aí a gente tem o nosso trabalho, e é no meio as relações sociais também, e é no meio dessa complexidade que nós precisamos conseguir manter o nível de consciência elevado para conseguir extrair o melhor, para conseguir, de novo, fazer de toda essa complexidade algo que eu me sinta bem e feliz. Então, e o desfrute, gente, indo para o tema em si, eu tenho minhas anotações e não posso me perder demais, para não perder o horário também, mas indo para o tema em si, o desfrute, gente, é uma programação mental. E o desfrute tem muito a ver com gratidão também. Está extremamente conectado. O desfrute, gente, é tu conseguir viver de forma positiva 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E vai ampliando, gente, porque se eu não tenho essa mentalidade de gratidão, eu não consigo ter a mentalidade de desfrute. O desfrute é se o dia está nublado, se o dia está frio,
se o dia está quente, se o dia está ventoso, se o dia está chuvoso, se o dia está independente da situação do dia, o desfrute, ele precisa estar em primeira ordem. Nós acabamos de pegar um cafezinho aqui, o pessoal citou um cafezinho com frutado, com um cheirinho de chocolate, e o desfrute é enjoy, desfrutar, inclusive, as pequenas coisas do nosso dia a dia. Vou estar então tomando esse cafezinho junto com vocês. Eu notei aqui para citar o seguinte, ó, desfrute é uma postura interna, permanente. Desfrute é uma maneira de olhar para a vida. E desfrute é conseguir ter clareza de que cada situação é uma situação positiva para a nossa vida, mesmo que dentro do nosso dia a dia, daquela complexidade que é a betorneira, apareçam coisas que a gente está acostumado a enxergar como algo não tão positivo. Esses tempos eu coloquei no meu WhatsApp, tirei, eu acho, mês passado, que minha vida é uma festa. E isso tem tudo a ver com a mentalidade de desfrute. Eu chego a me incomodar, gente, e não quero, cada vez menos quero conviver com pessoas que não têm essa capacidade de desfrute. Porque independente da situação que tu estás passando hoje, nas 9 áreas da vida, a mentalidade de desfrute, ela é fundamental. E eu vou entrar mais nesses pontos, porque eu vou citar como o desfrute deve ser feito nas 9 áreas da vida. Então, na sequência, eu quero falar sobre isso. Observa que eu citei em algumas lives já, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se são todas as coisas, vocês concordam comigo que eu devo dar valor, desfrutar, mesmo aquelas que tentam nos puxar para baixo, considerando a nossa visão habitual de enxergar a vida? Os desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano, eles devem ser considerados como problemas ou como oportunidades de nós desenvolvermos a nossa resiliência para então nos tornarmos pessoas melhores? É óbvio que é essa segunda opção, mas cabe a gente nos desenvolvermos de tal forma a conseguirmos enxergar dessa forma, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, e o desafio não é pequeno, porque muitas vezes somos testados justamente naqueles itens que mais desejamos, justamente naqueles itens que mais estamos rogando para que aconteça, justamente naqueles itens que estão mais em pauta na nossa vida. Esses são os testes que nós recebemos. E aí os desafios se potencializam, porque se eu estou pedindo mais é porque eu quero muito. Se eu quero muito e não consigo, a reação normal do ser humano é baixar a sua frequência energética. E a gente deveria, e o desafio é justamente manter e subir a frequência. Só que para isso precisamos ter consciência de que um dia não desfrutado é um dia que não é contado na nossa vida. Então, em outras palavras, se eu levanto já com uma frequência baixa, se eu vou para o trabalho para cumprir tabela, se eu não estou conseguindo desfrutar nesse caminho entre acordar e chegar no trabalho, se eu não estou conseguindo desfrutar do meu trabalho, honrando, sendo grato,
eu consequentemente, esse dia não vai ser contado como um dia na nossa vida, porque nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Deus não nos colocou aqui para que a gente sofra, para que a gente viva em baixas frequências. Ele nos colocou aqui para a gente desfrutar em todas as situações que acontecem em nossa vida. Todas, sem exceção. Esses dias eu estava pensando sobre a passagem de algumas pessoas. E aí, refletindo sobre quanto essas pessoas são importantes na minha vida e fazendo uma projeção de como seria um momento de passagem dessas pessoas que são importantes. E aí, a reflexão que veio é: como que eu estou vivendo com essas pessoas hoje? Automaticamente, essa reflexão ficou muito mais forte na minha mente do que propriamente um momento de passagem. E aí eu me dei conta, com muita clareza, de que hoje eu preciso fazer ainda mais. Eu sou uma pessoa que me dedica muito às pessoas que são importantes para a minha vida. Obviamente que, se eu tenho clareza de que ainda há oportunidade de melhoria, porque eu preciso estar hoje fazendo tudo que pode ser feito para que não lá na frente eu tenha reflexões com relação ao que eu poderia ter feito melhor. Esse é o grande ponto. Eu preciso ter clareza do que eu posso fazer melhor hoje, porque o desfrute, a vida, é hoje. E eu cito para vocês, eu vou fazer o desenho aqui e mostrar. Esse desenho aqui eu já fiz várias vezes, alguns de vocês já viram, e eu posso trazer com mais detalhe numa próxima live, até vou trazer um pouco disso no Hot City com os meus mentorados no final do mês. A vida não é no passado e a vida não é no futuro. Não tem problema se não está aparecendo muito. Eu fiz o símbolo do infinito. A vida é hoje e a nossa mente observa que faz uma ilusão nos jogando muito para o passado ou muito para o futuro. Lembra que no passado nós temos a depressão e no futuro nós temos a ansiedade? Não existe, gente, desfrute no passado e no futuro. O desfrute é hoje, e isso conecta com a mesma reflexão que eu trouxe anteriormente. Se eu tenho mais para fazer hoje, para que eu não me arrependa no futuro, eu preciso hoje mudar o meu comportamento e meu mindset interno para que desfrute hoje. Eu não posso, eu tenho que parar, gente. Cada um de nós precisa fazer essa reflexão, considerando que um dia não desfrutado é um dia não contado na nossa vida. Observa que, pensa comigo, se eu espero algo acontecer lá na frente para desfrutar, o que tu quer dizer com isso, Duda? Se eu espero eu adquirir determinado bem, aquele carro que eu desejo, aquela casa que eu desejo, aquela viagem que eu desejo, se eu só vou desfrutar lá na frente, quantos dias eu estou perdendo, considerando a lógica de que um dia não desfrutado é um dia que não conta na minha vida? Ah, Duda, eu só vou ser feliz, eu só vou desfrutar quando eu comprar tal carro. Eu só vou desfrutar quando eu tiver o meu filho. Eu só vou desfrutar quando eu conseguir ter aquele emprego que eu desejo.
Eu só vou desfrutar quando a minha remuneração sair de 1 para 10, 1 para 5, 3 para 8. E assim a gente fica jogando para um ponto futuro o meu desfrute. Se eu jogo para um ponto futuro, eu estou elevando, eu estou trazendo um problema sério para a minha vida, porque um dia não desfrutado é um dia não contado. Então seja grato hoje pelo que tu tens e desfrute hoje quem tu é. Desfrute hoje quem está caminhando contigo. Desfrute hoje os teus colegas de trabalho, os teus familiares. Desfrute hoje o cafezinho que agora terminou. Puxa mais uma dose aí, minha amada, que está muito bom. Desfrute hoje a aguinha que tu tomar. Perguntei para os meninos que vieram aqui apoiar. Desfrutar o caminho, porque imagina, é muito top, né? Tu sair lá de Estância Velha e vir para a praia numa quarta-feira de manhã, curtindo o sol nascer, curtindo a Lagoa dos Barros, né? Não é a Lagoa dos Barros que tem ali. Chegar aqui, nesse lugar magnífico que a gente está, e aí tomar um cafezinho frutado. Essa sensação interna de desfrute, eu chego a ser chato com isso, gente, porque assim, a minha sensação, por mais que eu sou muitas vezes um indivíduo muito mental, porque eu sempre fico pensando nas possibilidades de transformar mais vidas, eu acabo ficando um pouco mental, mas eu sempre estou desfrutando. E reclamação, por exemplo, me incomoda muito. Qualquer ambiente que tenha reclamação, qualquer ambiente que tenha pessoas que declarem muito abertamente, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, qualquer ambiente que tenha uma frequência energética mais baixa, com raiva, com vergonha, com medo, com vaidade, com orgulho, tudo isso já mexe na minha frequência também. Porque eu tenho uma mentalidade de desfrute. Eu estou aqui fazendo essa live com vocês com desfrute pleno. Quando eu estou com mentorado, desfrute pleno, se me teletransportar agora para a minha sala lá na APTA, vocês podem ter certeza que eu vou estar desfrutando. Mesmo que o assunto que eu tenha que tratar, eventualmente, não seja dos mais agradáveis. Porque também tem isso, né? É uma missão que temos como líderes de tratar os assuntos que todos gostam de tratar e também os assuntos que não são tão agradáveis, porque, no final das contas, progress equals happiness. Progresso igual a felicidade. Então, o progresso, ele é nas nossas empresas e o progresso é nas nossas vidas pessoais. Progress equal happiness. Progresso igual a felicidade. Então, cabe a nós, líderes, tomar a posição e fazer com que o que precisa ser melhorado seja melhorado. Então, não importa onde tu esteja e o que tu estejas fazendo, o desfrute tem que ser, assim, essa sensação interna permanente junto com a gratidão. Tem que estar muito... Porque se eu não sou grato à vida que eu estou vivendo hoje, eu não estou utilizando de uma das principais, se não a principal, de uma das principais ferramentas que Deus nos abençoou para viver uma vida melhor. Gratidão. E não é a gratidão da boca para fora, é uma gratidão interna, é uma sensação interna de gratidão, independente da fase da vida que tu estás.
né? Eu fiquei refletindo sobre desfrute, gratidão nos últimos dias para essa live e fiquei pensando com relação à minha vida. Saí lá da Vila Sapo, Estância Velha, né? Na infância não passamos fome, não, mas uma infância sempre com bastante restrições, né? Tinha o básico muito bom, meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe do lar, e aí tu projeta um salto na minha vida, assim, exponencial. Eu poder estar aqui em Xangri-Lá, aqui na minha casa aqui, para vocês terem uma ideia, esse patrimônio aqui, só esse aqui, vale, chutando baixo, 10, 12 milhões de reais. Aí saí de uma situação lá e trouxe para cá, aquela sensação de gratidão, de desfrute, assim, foi muito forte. E essa é uma reflexão que serve para cada um de nós. Porque, independente do tamanho desse patrimônio aqui, que nessa reflexão é irrelevante, porque a importância de fazer a reflexão da onde tu saiu para onde tu estás agora. Isso é desfrute, essa reflexão. Fazer essa reflexão e ter clareza de que saí do ponto A, passei por ponto B, fui para o ponto C e estou no ponto E. Fazer essa reflexão é parte fundamental da gratidão e do desfrute. Bem? E aí eu não vou entrar nos inimigos do desfrute, porque eu quero manter essa vibe positiva na live de hoje. Já vou entrar no desfrute nas 9 áreas da vida, até porque já passei quase toda a live. Vamos para a área da vida 1. Como é que a gente desfruta a área da vida 1? Saúde física. Observa que todos nós temos que nos alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico. Mas se mentalmente, cada vez que eu vou fazer um exercício físico, eu reclamo para mim mesmo, e aí não estou falando, é tu por tu, é tu contigo mesmo, se eu reclamo para mim mesmo, tá sendo contado aquele momento como desfrute? Óbvio que não. Óbvio que não, porque eu estou fazendo com uma frequência baixa aquele exercício. Então, se eu vou para o exercício, independente ele qual seja, eu tenho que ter um mindset de desfrute. Mas, Duda, é um saco, eu não gosto de academia. De novo, eu não gosto. A gente não tem como ser grato / desfrutar se mentalmente, até mais do que verbalmente, eu fico repetindo que eu não gosto. Tem que mudar por dentro essa frequência, ok? Então, eu vou comer melhor, vou dormir melhor, vou me movimentar mais e olhar o meu corpo físico como o templo do Espírito Santo. Olhar o meu corpo físico como a ferramenta que eu tenho para melhorar a vida daqueles que estão à minha volta. Essa é a forma. Aí eu vou cuidar do meu corpo físico. Se eu cuido, como é que eu cuido? Me alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercício físico, tomando água. Eu estou nessa área da vida desfrutando e esse dia vai contar como um dia vivido para Deus, porque estou honrando outra ordem da prosperidade. Honra a pai, honra a filho, honra colegas, honra aqueles que te levaram até esse momento que tu está. Só fazendo um parênteses da honra. Então, olha só o que eu coloquei como uma prática possível para a gente fazer uma parada diária para desfrutar
a saúde física. Eu coloquei como faça micropausas no teu dia. Eu gosto muito da ideia de agradecer quando eu tenho a bênção de poder fazer uma atividade física. É uma bênção. Ontem foi bastante intenso, né? Fiz 1 hora muito forte, né? Vocês viram nos stories, né? Natação, corrida, natação, corrida, natação, corrida. Eu fiz a parte de natação e corrida, eu fiz um sprint triathlon ontem, só faltou o pedal. Hoje, eu senti uma fisgadinha de manhã cedo na minha lombar. E aí, me veio a sensação de desfrute de novo. Obrigado, Senhor, por ter podido ontem fazer esse treino que eu fiz. Amanhã eu tenho mais um treino longo, eu já estou empolgado para amanhã. Mas Duda, sério? Amanhã eu tenho um duatlon que é bike, corrida, bike, corrida, bike, corrida. Eu já estou empolgado para amanhã. Porque se isso for um peso para mim, se eu estiver, olha só, gente, se eu estiver mentalizando isso como um peso, eu tenho que rapidamente mudar o meu mindset. Rapidamente, porque a forma que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, absolutamente nada tem que ser um peso para mim. Porque se é um peso, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu deveria estar fazendo outra coisa. Ah, Duda, mas assim, todo mundo quando começa acha pesado fazer exercício físico. Lógico, enquanto tu não está vencendo o teu status quo. Depois que tu vence o teu status quo, vence a preguiça, vence o modelo mental, que é o histórico, o ser humano foi construído, a mente quer que tu conserve energia, guarde gordura no teu abdômen, no teu corpo, para que a hora que faltar comida tu tenha reserva. Então eu preciso primeiro quebrar o status quo. Aí depois que eu quebrei, aí eu entendo como o exercício físico é benéfico e passo a desfrutar. Mas também tu pode desfrutar, quem tem nível de consciência elevado, como nós aqui nessa live, eu desfruto até o momento que eu estou quebrando o status quo. Até o momento que eu estou vencendo a minha mente. Eu estou vencendo a minha mente e eu sei que ela está pedindo para mim parar, mas eu não estou parando e eu venço ela. Então eu estou desfrutando o vencer de mim mesmo. Não quis parecer um pouco complexo, mas vencer de mim mesmo foi muito legal. E isso eu vivi ano passado, no triatlon. Gente, o que a minha mente trouxe de, ela é lesão física, só na panturrilha foi uma meia dúzia, né? E cheio de adesivo, né? Eu fiz a prova com adesivo. Eu vou fazer o Duda, vou fazer o Duda parar, ele está se exercitando demais. E aí era isso, era dor de cabeça, era não sei o quê, ó. Eu venci a minha mente, venci aquele programa pré-estabelecido que nós temos de ficar parado para conservar energia, para que um dia faltar eu tenha energia conservada. Então, essa saúde física é um tema muito emblemático que nós precisamos conseguir desfrutar. Área da vida 2, relacionamento conjugal. Como é que eu desfruto? Eu diminuo consideravelmente o meu olhar para aquilo que precisa ser melhorado no cônjuge. E elevo muito aquilo que ele tem de bom. Aí, como é que funciona isso na prática? Qual foi a última vez que tu elogiou o teu cônjuge? É uma pergunta que eu te faço. Se eu estou sempre enxergando só aquilo que precisa ser melhorado e muitas vezes criticando mentalmente, eu estou desfrutando, está valendo, está contando para um dia de desfrute na minha vida com meu cônjuge? Não.
Então, se eu diminuo conscientemente a crítica mental e verbal e aumento a minha, quando eu abro a minha boca, eu valorizo, eu consequentemente estou aumentando o meu desfrute, sendo mais grato e aumentando o meu desfrute. Deixa eu ler um pouco os comentários aqui. A Jaque está dizendo, estou conversando com a Fer Câncer aqui, eu amei o desafio esse ano, beleza. Estão batendo um papinho, boa, gosto também. Carreira e trabalho, como é que eu desfruto carreira e trabalho? Olha, gente, se eu não estou desfrutando o trabalho que eu tô fazendo hoje, consequentemente eu estou dando um tiro no meu pé. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Trabalho é uma forma que Deus nos deu de consertar o pecado original. Porque antes era só desfrute. Hoje nós temos que trabalhar, construir, para que a gente possa, então, também desfrutar cada vez mais. Mas observa que, se eu não estiver desfrutando o meu trabalho, eu automaticamente não estou contando um dia a mais de desfrute na minha vida. Então eu tenho que aprender, tenho que saber se aquilo que eu estou fazendo está valendo a pena, se aquilo que eu estou fazendo tem propósito, se aquilo que eu estou fazendo está me desenvolvendo, se a empresa que eu estou dedicando o meu tempo honra também o meu tempo, me ajuda na minha evolução, me dá a oportunidade de viver novas experiências. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer nos tempos atuais, cada vez mais. Cada vez mais. Então, para mim desfrutar carreira e trabalho, eu tenho que aprender a gostar do processo. Eu tenho que aprender a gostar de estar no ambiente de trabalho e de estar contribuindo com as minhas características pessoais para a construção daquele todo. Porque pensem comigo, é através da realização dos objetivos de uma organização que eu também vou realizar os meus objetivos individuais. E por isso que eu sempre falo que nós precisamos entregar acima da média, acima do que é esperado da gente nos ambientes de negócio que nós estamos inseridos. Isso é desfrute puro. 24/7, como eu falei no início da live, 24/7. Nós temos que desfrutar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa o que eu estou fazendo, se eu estou carregando pedra de alicerce, é claro que esse conhecimento não está chegando a quem está fazendo isso nesse momento, mas eu vou ter que desfrutar. Porque senão eu vou ter que fazer outra coisa. Ok? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como que eu desfruto? Fazendo aquela reflexão que eu trouxe antes, da onde que eu saí e aonde que eu tô. Saí do ponto A, passei para o ponto B, C e D. Isso é desfrute. A percepção de que eu estou evoluindo, minha vida está valendo a pena porque tem progresso. Se tem progresso, tem felicidade. Eu preciso fazer essa reflexão. Ok? Coloquei aqui como prática, ó. Reflita sobre o quanto você já se desenvolveu e compare com a sua versão, te compara com a tua versão de 3 anos atrás. Mas, Duda, eu não consigo observar muita evolução. Então, é um alerta para te acelerar o teu processo de desenvolvimento. Não adianta a gente tem que, eu lembro, já falei algumas vezes, mas vou repetir, o maior e melhor investimento que existe de todos os bilhões de investimentos que tu pode fazer é investir em ti mesmo. Investir em ti mesmo é fazer treinamentos, fazer mentorias, ouvir
aprender conteúdos de qualidade, estar em ambientes positivos. Isso é investir em ti mesmo. Não estar parado no teu desenvolvimento pessoal. Resultado financeiro. Como que eu tenho desfrute no resultado financeiro? Reflete, faz uma reflexão, te colocando também no passado, 5 anos, por exemplo, e observa tudo que tu conquistou de bens materiais nos últimos 5 anos. O carro que tu trocou, as experiências que tu pôde viver baseado naquilo que tu construiu de resultado financeiro. Eu recebi agora, nós na APTA distribuímos um bônus muito generoso no final do ano, e pessoas realizando seus sonhos individuais através do que eu disse, da construção, do atingimento do objetivo coletivo. As pessoas vão atingindo seus objetivos e seus sonhos individuais. Então, isso é importante, refletir. Ah, Duda, eu gostaria de ter X, Y, Z para ser feliz, grato e desfrutar. Está errado. O desfrute é hoje, com aquilo que tu conquistou hoje, e não no futuro. Para de jogar tua mente para o passado, que no passado está a depressão, no passado, o que eu poderia ter feito, o que aconteceu comigo, lá, isso tudo é o que precisa ser consertado, e aí o Jardel citou muito bem aí, gestão das emoções é a chave. E na frente, para de jogar para frente o momento ideal para ter o desfrute. Não existe momento ideal. O momento ideal nunca vai vir. Nós nunca vamos estar 100% preparados, então começa. Eu não estou nunca 100% preparado para fazer os negócios, as ações, as atividades, as lideranças que eu faço e tenho. O preparo vem no caminho. O desfrute tem que ser hoje, e o desfrute é desfrutar o caminho. Desfrute é o caminho, ok? Família e amizades. Área da vida 6, como é que eu desfruto? Um ponto que eu botei aqui é presença, estado de presença. E isso é algo que todos nós precisamos nos policiarmos. Nós estamos nos ambientes familiares, muitas vezes na mesa, na refeição e chatting. Olhando os lixos do Instagram, do Snapchat, dos trocentos aplicativos, fazendo scroll. Se a gente não nos policiarmos, a gente não vai estar desfrutando aquele momento de refeição com a família. Brincar, boa, a Nanda lembrou bem aqui, desfrutar em família, fazer jogos em famílias. Antigamente tinha muito jogo de tabuleiro. Jogamos aqui, a Nanda está me lembrando. Nós precisamos estimular mais esses momentos, né? A gente precisa estimular momentos mais de troca. Hoje em dia ainda acontece cada vez mais, as famílias estão isoladas. Existe uma sala, mas os filhos estão no quarto. Muitas vezes os pais não estão dedicando tempo de qualidade aos filhos. E assim vai alimentando um ciclo não virtuoso nas famílias. E cada vez mais as mídias nos puxa a nossa atenção para as redes sociais e para Netflix e tudo mais. E a gente precisa desfrutar. Desfrutar em família e amizades não é estar fisicamente naquele ambiente, é estar emocionalmente naquele ambiente. Para isso, se a gente ficar entubado aqui,
A gente só vai estar fisicamente, a nossa mente vai estar lá. Então, observem e tentem se policiar, melhorem 0,1% a partir de hoje no Desfrute na Família e Amizades, que já valeu a pena essa live. Área da vida 7, network e conexões. Mesma lógica da área da vida 6. Quando estou com amigos, estou com oportunidades de networking com pessoas de negócio, que eu esteja ali plenamente. Esse perfil 3, que é o meu caso, muitas vezes a gente não está vivendo aquele momento ali, ele está no networking, conexões, a gente está muito preocupado com o objetivo daquela relação. Então, cada perfil, quem já conhece o Enneagrama, tem os seus próprios desafios. E a gente tem que ter um elevado nível de consciência para a gente conseguir vencer do nosso vício emocional e conseguir desfrutar aquele momento. Tá? Área da vida 8, identidade e poder pessoal. Eu tenho que gostar de estar comigo mesmo. E uma prática que a Nanda faz muito bem, inclusive quando está correndo, autoafirmação. Eu botei aqui, eu sou amado por Deus, Ele me ama, eu sou imagem e semelhança do Criador, nascido para governar sobre todas as coisas. Eu posso, eu faço, eu realizo, eu consigo. É esse tipo de pensamento que deve estar 24/7 em nossas mentes. Aí eu vou elevar o meu nível de satisfação comigo mesmo. Ok? É isso, eu fico frequentemente repetindo. Ok? Então, autoafirmação, não de autopunimento, não de autorreflexão negativa. Isso não vai me ajudar no desfrute, não vai me ajudar na honra, não vai me ajudar na gratidão e não vai me ajudar no desfrute. E espiritualidade, como é que eu consigo desfrutar? Eu aproveito a minha relação com Deus e não faço ela uma relação mecânica. Eu busco cada vez mais viver com o coração a minha relação com Deus. E isso eu confesso para vocês que eu preciso realmente me dedicar. Agora, será que tu também não precisa te dedicar a viver uma conexão mais verdadeira com Deus? Aí que está o desfrute. O desfrute não está em ler o Café com Deus Pai de forma mecânica. Está em viver a palavra. Está em sentir e viver a palavra. Então, desfrutar da presença de Deus é viver com o coração. Então, gente, essa live do desfrute é uma live que eu preciso repetir o que eu falei no início. É mindset. O desfrute vem de dentro para fora. Não importa o quanto tu já progrediu nas 9 áreas da vida. Mas é honrar, valorizar a situação que tu estás agora. E 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, honrar, ser grato e desfrutar. Um dia não desfrutado é um dia não vivido, um dia que não conta para nossa vida. Tá bem? Vamos para nossa, fiquem aí, para nossa mentalização final. Olha só, o Regis está dizendo, seu depoimento é o reflexo da minha realidade atual. Amém, meu querido irmão. Tamo junto. Então vamos só 30 segundos, 1 minuto para nossa mentalização final aí, nesse dia fenomenal, espetacular, de desfrute puro desfrute, desde que tu traga de dentro para fora. Viva o hoje, viva o agora, honre, seja grato, desfrute o agora, tomando a tua aguinha
tomando o teu cafezinho, respirando, bater do teu coração, isso vai elevar a tua frequência energética, tu vai sair da base da pirâmide da frequência energética e vai elevar a tua frequência, a tua vida vai ser muito melhor. Pai, a Ti rendo graças porque Tu é bom e sempre nos ouve. Pai, obrigado por esse momento especial, por essa manhã linda, abençoada. Obrigado pela nossa vida, Pai, pelo bater do nosso coração, pelo nosso respirar, pelas pessoas que caminham com a gente, obrigado pelos nossos familiares, nossos pais, nossos filhos. Obrigado pelos nossos colegas de trabalho, obrigado por todos que caminham com a gente, Pai. Obrigado pelas palavras de hoje, obrigado pela sabedoria que vem de Ti, obrigado pelo transbordo, obrigado por fazer com que cada um de nós possa transbordar e fazer com que a vida de outras pessoas sejam melhores. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo desfrute, obrigado por nos fazer honrar as pessoas que precisam ser honradas. Obrigado pela gratidão, Pai. Que nós sejamos gratos a cada coisa, a cada pessoa, a cada respirar, a cada bater do coração. Que a gente possa, Pai, entender que o desfrute é uma bênção que vem de Ti. Que a gente possa, independente da situação que estejamos passando hoje, Pai, que a gente possa desfrutar, que a gente possa ser grato, que a gente possa honrar, Pai, tudo que a gente está vivendo hoje. Que Tu faça com que esse desfrute seja forte, seja intenso, seja perpétuo nos nossos corações. Faz com que as nossas vidas, Pai, sejam vidas que transformam outras vidas, que a gente possa abençoar mais pessoas e faça com que essas pessoas transbordem e abençoem mais e mais pessoas. Pai, abençoa cada pessoa, cada família que aqui esteve e também vai assistir essa live posteriormente. Faça com que as minhas palavras que vieram de Ti transformem, mudem um pouco que seja cada vida que escuta as palavras que vêm de Ti. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Valeu, galerinha! Mais uma live abençoada. Tamo junto, bora ser a transformação para o mundo que nós esperamos. Bora ser a transformação que nós esperamos do mundo. Nós esperamos um mundo melhor, mas começa em cada um de nós. Em cada gesto, em cada atitude, em cada respirar, em cada bater do coração. Seja a transformação que Tu espera para o mundo. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.